quero que você saiba que existem outras coisas no mel que são muito importantes, tá? Por exemplo, o pólen do mel faz muito bem. O ovo não é, o omelete também não é essas coisas, porque na hora que você bate o ovo... Tomar durante o dia água com limão espremido faz bem? A célula do câncer, ela se alimenta só de duas coisas. Que bom que você me fez essa pergunta. Eu acho que a melhor bênção que pode existir no mundo, pelo menos é isso que eu oro todo dia, que eu rezo pedindo, é que eu tenho... E escutar radinho de pilha debaixo do travesseiro, pode? O senhor está comendo ainda 2 dúzias de ovos por dia? Conte pra gente o que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Eu tomei o omeprazol por mais de 10 anos. Parei depois que passei a tomar o limão em jejum. Segundo, parei com remédio de pressão depois que passei a usar o sal rosa. Grave um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que tá tendo. Voltando ao sono, quanto tempo, quantas horas de sono são bom. suficientes? Adelor, é uma pergunta muito importante, porque tem pessoa que fala assim, eu me dou bem com 6 horas de sono. Isso não é verdade. Você vai pagar um preço, tá? Não tem nada de graça. Hoje, com a neurociência, confirmou-se que você precisa, no mínimo, 7 horas e meia de sono bem dormida. Num quarto absolutamente escuro, onde o seu celular, pelo amor de Deus, está lá no banheiro. Você não pode carregar o seu celular no mesmo quarto que você dorme, porque existe o celular, a onda do celular é micro-onda, é igualzinha à onda do seu micro-ondas que está lá na cozinha. E essas ondas de micro-ondas, a noite inteira, você diz, mas eu deixo o meu no modo avião, mesmo assim prejudica. Aliás, não é só o celular, não. Deixa eu explicar. Tudo que tá ligado também, aparelhos eletrodomésticos, você tem um despertador ligado na tomada, te prejudica. Você tem o que você quiser, um abajur está ligado, deixou ligado, te prejudica. Você não pode ter nada ligado na tomada, na cabeceira da sua cama, entendeu? De jeito nenhum. Então, um despertador elétrico, por exemplo, um despertador a pilha não tem problema. Agora, o despertador elétrico, você vai sofrer as consequências do que a gente chama em inglês de dirty electricity, que é a chamada eletricidade suja, porque a eletricidade brasileira, principalmente, ela oscila muito, e no oscilar ela cria um campo eletromagnético e sai esse campo eletromagnético da parede onde está passando a fiação. Então você não pode ter nada ligado na cabeceira. E escutar radinho de pilha debaixo do travesseiro, pode? Enquanto você não dormiu ainda, pode. Perfeito. Doutor Lair, em relação ao açúcar, ao doce, adoçante, a ouvinte pergunta, mel pode? Bom, depende. Quantidades pequenas pode, mas você não pode fazer do mel o seu adoçante. Antigamente, não tinha apicultura. O que fazia? Não tinha apicultura. O cara para subir, tinha o indivíduo da tribo, que era o que subia para pegar o mel lá em cima. De cada 2 vezes que ele subia, uma vez ele caía, ou seja, morria. De cada 2 que subia, um morria. Porque quando ele chegava lá, as abelhas atacavam ele lá em cima, ele estava a 15 metros de altura. Era muito difícil extrair. Quero que você saiba que existem outras coisas no mel que são muito importantes, tá? Por exemplo, o pólen do mel faz muito bem. Já não tem tanta frutose quanto o mel per se. A geleia real é muito bom. Agora, o mel por si, se você usar ele abusivamente, ele também traz o mesmo problema do açúcar. O senhor está comendo ainda 2 dúzias de ovos por dia? Não, eu nunca comi 2 dúzias de ovos por dia, tá bom? Eu ingiro uma média de 5, 6 ovos por dia. Eu já ingeri hoje 3 ovos. Tem todo um segredo. O ovo não é frito, porque quando você frita o ovo, você desnatura, por causa da temperatura da frigideira, muito do que está lá dentro da gema. Então não é frito. O ovo não é, o omelete também não é essas coisas, porque na hora que você bate o ovo,
você oxida também o que está lá. O ovo que eu recomendo é assim: você põe a água fervendo, você coloca o ovo, ele tem que ficar no fundo da água. Se ele ficar boiando, ele está velho, você tem que jogar ele fora. É muito simples, você coloca o ovo na água, ele tem 3 posições para ficar. Ou ele fica deitado no fundo, você pode fazer essa experiência na sua casa, ou ele fica deitado no fundo, ou ele fica em pé no fundo. Ou ele começa a subir, ou ele fica no meio do pote, ou em cima. Se ele ficar deitado no fundo, ele é super fresco. Se ele ficar no fundo, mas ficar em pé, ele já está no processo de envelhecimento. Tá? E se ele boiar, nem que seja 1 centímetro, já está na hora de jogar fora. Então, quando você joga ele na água para ferver, para cozinhar, você já determina se tem algum ovo que você precisa jogar fora. Claro, eu estou falando de preferência o ovo que nós chamamos de orgânico, que a pessoa chama de caipira, certo. Que é aquele ovo da galinha que solta, que está pastando, que está comendo capim, que está comendo minhoca. É isso aí que eu estou me referindo. Porque se você faz o ovo de granja, já não tem a mesma qualidade. Aí você coloca a água fervendo e você deixa o ovo cozinhar por 7 minutos. Por que isso? Porque menos do que isso, você corre o risco de ter uma salmonela lá dentro. E uma infecção por salmonela leva você para o hospital. Então ninguém quer ir para o hospital porque comeu um ovo. Então não é recomendado ovo cru no Brasil, porque tem contaminação com salmonela. Nem é recomendado colocar o ovo na porta da geladeira. Aquilo ali que tem na porta da geladeira é para limão. Aquilo ali não é para guardar ovo. O pior lugar que você pode guardar o ovo é na porta da geladeira. Porque cada vez que você abre e fecha a geladeira, você bate ali, treme e trinca a casca do ovo e pode entrar uma salmonela que está na casca, entendeu? Porque a salmonela fica muito na casca. Ela pode entrar ali, então não é feito. Aí você deixa o ovo cozinhar 7 minutos. Com 7 minutos cozinhando na água fervendo, você não desnaturou as proteínas, nem os aminoácidos, nem nada que está lá dentro. E você matou a salmonela. Então, você pode comer no café da manhã 2, 3 ovos assim, depois no final da tarde 2, 3 ovos. Infelizmente, por muitos anos, teve o que eu chamo o mito do ovo. O médico, isso é um conhecimento que foi passado de médico para médico, para médico, para médico, e o indivíduo chegava no médico e falava, não, você não pode comer ovo, porque o ovo tem colesterol. Só que o colesterol que tem no ovo, uma gema de ovo tem 300 miligramas de colesterol, nós precisamos de 1,5 grama de colesterol por dia, ou seja, 5 vezes a gema de um ovo, só que o colesterol da gema do ovo não é absorvido. Ele só é absorvido 10%. Então, você come 3 ovos, que seriam, teoricamente, 900 miligramas, na realidade, você só absorve 90. E você pode ingerir até 1.500. Então, está longe disso. E segundo, eu não quero entrar nessa discussão aqui, porque é uma discussão muito mais profunda, claro. Mas eu quero que você entenda que existe um exagero muito grande nessa história de baixar colesterol, entendeu? Se você for lá nos hospitais de Criciúma hoje, quem está internado lá porque teve infarto do miocárdio, mais de 50% dos pacientes que estão hoje nos hospitais de Criciúma internados por infarto do miocárdio têm o colesterol normal. Então, que teoria é essa que não explica nem 50% dos casos? Ainda sobre adoçante, o ouvinte pergunta aqui, xilitol. É menos ruim do que os outros, mas também tem problema porque o xilitol, ele infelizmente interfere na chamada microbiota intestinal. Nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. E essas bactérias são nossas amigas, são bactérias amigas. E elas formam um órgão, mais ou menos 2 quilos, você tem mais ou menos 1,5 kg, 2 kg de bactéria no intestino, e elas formam a microbiota intestinal, que hoje é considerado pela Organização Mundial de Saúde mais um órgão, só que é um órgão virtual. Perfeito. E 80% do seu sistema imunológico, hoje chama sistema imune, 80% do seu sistema imune está na microbiota intestinal. E quando você toma o xilitol interfere negativamente na microbiota intestinal.
Então também não é recomendável. Duas perguntas aqui dos ouvintes. Ovo em conserva é saudável? Outra pergunta, tomar durante o dia água com limão espremido faz bem? Eu tomo toda manhã, eu espremo. É bom você comprar um bom espremedor para não dar trabalho, porque se der trabalho de espremer o limão, você fica com preguiça, acaba não espremendo. Você compra um grande investimento que você vai fazer na sua vida, é comprar um bom espremedor de limão, e o limão, além de ter a vitamina C, ele ajuda muito na digestão, ele melhora a acidez do estômago, e você toma espreme um limão, completa com água e toma isso em jejum. Primeira coisa, já fiz isso hoje. Primeira coisa, tanto você vai ver que à medida que você vai conversando comigo, você vai ver que para você manter uma saúde perfeita, dá trabalho, é uma disciplina, a pessoa tem que se cuidar direitinho, tem todo um processo para fazer isso, entende? Então por isso que a maioria começa e abandona. Aí falar isso não funciona. Não funciona porque você não seguiu. Você tem que fazer isso. Água mole em pedra dura, tanto bate, funciona que fura. E outra coisa que eu gosto de enfatizar para as pessoas que estão nos escutando, aí da Rádio Som Maior, é o seguinte: a saúde vai a cavalo e volta a pé. Quando você perde a sua saúde, você tem um processo de recuperação demorado. Você pega uma infecção, você pode levar uns 3 meses, 4 meses, 6 meses para se recuperar dessa infecção, entendeu? Então é melhor você ter um processo preventivo. O melhor tratamento para qualquer doença é não ter a doença. Laí Ribeiro. O melhor tratamento para qualquer doença é não ter a respectiva doença. Então você tem que colocar o seu corpo numa condição que você pode ir num lugar onde tem gente gripada e você não vai gripar. Claro. Você entendeu? Sim. É isso aí, esse é que é o grande segredo. Perfeito. Para fechar, quais são os alimentos que são os maiores vilões do câncer? A célula do câncer, ela se alimenta só de 2 coisas. Que bom que você me fez essa pergunta. Ela só se alimenta de 2 coisas. Ela só se alimenta de glicose e de glutamina. Então, um paciente com câncer, a primeira coisa que ele tem que fazer é tirar toda a proteína animal. Ele tem que virar quase que um vegano. Porque toda a proteína animal tem glutamina. E glutamina alimenta o câncer. Mas mais do que a glutamina, o que o câncer gosta mesmo é de açúcar. Então, todo paciente com câncer que você pedir a ele para diminuir os carboidratos, isso vai ajudar a diminuir o tamanho do tumor ou até desaparecer. Porque o câncer é uma doença metabólica. Eu tenho 9 DVDs com mais de 1 hora e pouco cada um, só sobre câncer. Eu estudo câncer profundamente e discuto com quem quer que seja. E eu tenho a saída para o câncer não está em quimioterapia, em rádio, nada disso. Tanto é que se você que está aí me escutando, você teve infelizmente alguém na família que teve câncer, você sabe o que eu estou falando. O sofrimento é muito grande, é uma morte indigna, a pessoa morre em sofrimento, porque eu acho que a melhor bênção que pode existir no mundo, pelo menos é isso que eu oro todo dia, que eu rezo pedindo, é que eu tenho, quando eu fizer minha transição para o outro mundo, para o outro lado, que eu faça ela em paz. Que isso eu acho que é a maior bênção que você pode ter na vida, é morrer em paz. E, infelizmente, um paciente com câncer, ele morre num sofrimento muito grande, ele recebe todos esses tratamentos que cada vez vão debilitando ele mais, e é um problema muito sério. Eu não estou dizendo que não exista caso de cura com quimioterapia. Existe sim. Se eu tiver um câncer de testículo, se eu tiver um linfoma, se eu tiver uma leucemia, se eu tiver uma doença de Hodgkin, se uma mulher tem um coriocarcinoma e me perguntar, eu digo, primeiro pode fazer químio. Agora, se eu tenho câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pâncreas, não vai ajudar muito não, viu?
Perfeito. Doutor Lair, sempre bom ouvi-lo. Doutor Lair Ribeiro, que estará em Criciúma nos dias 29 e 30 de setembro. Dia 30 fará uma palestra ao público, a todos os interessados, e a gente vai falar muito mais sobre isso durante o mês de agosto, durante o mês de setembro, mas anote na sua agenda, save the date, doutor Lair Ribeiro, em Criciúma, 29 e 30 de setembro. Doutor Lair, sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela entrevista. Adelo, obrigado e um abraço a todos vocês aí, tá? Doutor Lair Ribeiro, muito bom dia. Bom dia, Adelor. É um prazer muito grande estar conversando com você e com os ouvintes da Rádio Som Maior. É sempre bom ouvi-lo, é um privilégio nosso. Doutor Lair, que é de formação médico cardiologista, nutrólogo, conferencista, foi companheiro de sala de aula do hoje governador do estado de Santa Catarina, também médico cardiologista, Eduardo Pinho Moreira. Verdade. 6 anos na Faculdade de Medicina, fomos colegas de sala. O senhor já falou com o Eduardo depois que ele assumiu o governo ou não? Não falei não. Eu falei com ele não tem muito tempo, tem 1 ano e pouco. Ele assumiu o governo tem quanto tempo? Ele assumiu o governo em fevereiro, em definitivo. Não, foi antes disso. Nós tivemos uma reunião de 45, final do ano passado, nós tivemos a reunião de 45 anos de formado. E ele estava lá. Perfeito. Então, vamos tentar trazê-lo aqui na sua palestra no final de setembro. O senhor vem falar conosco sobre questões que o senhor vem falando com frequência, principalmente a necessidade de as pessoas mudarem hábitos, alterar hábitos de alimentação, mudar a alimentação para ter uma vida mais longa, ter uma vida melhor. Quais são as principais dicas que o senhor dá sobre isso, mudança em métodos, práticas na alimentação, doutor Lair? A nossa palestra aí para os leigos, que eu vou dar 2 palestras, como você mencionou. Uma para médicos e profissionais de saúde, sobre mitocôndria e sobre diabesidade, e uma palestra aberta ao público sobre envelhecer sem ficar velho e mude sua alimentação, mude sua vida. O que está acontecendo é que, primeiro, o grande segredo da vida, Adelo, é você morrer jovem o mais tarde possível. Ninguém quer ficar velho. Você vai poder envelhecer, mas ficar velho é diferente. Ficar velho é esquecer o nome do filho, é ter que usar fralda geriátrica, é não ter controle esfincteriano, é não escutar direito, entendeu? É não enxergar direito. Isso é que é ficar velho. Envelhecer é o passar dos anos, é que você vai ganhando experiência. Só que, infelizmente, nós não somos educados a ter um estilo de vida saudável. A gente não entende a importância do sono, a gente não entende a importância da alimentação correta, a gente não entende a importância da mobilidade, da atividade física. Não é que você precisa ir para a academia fazer ginástica, não. É isso que eu estou me referindo. É você andar, igual seus bisavós andavam, entendeu? Ter mobilidade. A Organização Mundial de Saúde determinou que para a pessoa deixar de ser sedentária, porque os sedentários são mais doentes, você tem que dar uma média de 10 mil passos por dia. Existe um aparelhinho que você, com qualquer loja de material esportivo, que chama pedômetro. Pedômetro é um aparelho que custa uns 30, 40 reais, que você coloca na cintura, quando você levanta, e você tira da cintura quando você vai dormir. E esse aparelhinho, esse pedômetro, ele te fala quantos passos você deu naquele dia. Então você olha e vai ver que a maioria dá 3 mil, 4 mil passos no máximo. E para você ter saúde, você precisa dar no mínimo 10 mil passos por dia. Então esse é um parâmetro muito importante. Eu não estou estimulando ninguém a ter que ir para academia, colocar tênis, colocar uniforme de ginástica, nada disso. Você pode andar em volta da sua mesa no seu apartamento, entendeu? Você pode andar no jardim da sua casa, contanto que você tenha mobilidade. Isso é importante. Essa mobilidade durante o dia vai lhe permitir dormir melhor durante a noite. Infelizmente, o brasileiro tem um problema muito grande com sono. Poucos são os brasileiros que são capazes de colocar a cabeça no travesseiro e acordar no dia seguinte sem despertador, que é outra coisa importante que nós podemos discutir. Se você usa despertador, você tem menos saúde. Por quê? Porque o despertador te desperta e às vezes você está numa fase que a gente chama de REM, Rapid Eye Movement. Não é uma hora apropriada para acordar. E você acorda estressado. Você tem que condicionar o seu cérebro, não dá tempo nessa nossa entrevista aqui de eu ensinar isso, mas você condiciona o cérebro para acordar a hora que você quiser.
Fala, eu quero acordar às 5, eu quero acordar às 6. E o seu relógio biológico determina isso, tá? E nós fomos feitos para dormir no escuro absoluto. Se você sentar na cabeceira, na sua cama, colocar a mão na frente do seu rosto e conseguir enxergar a sua mão, é porque o escuro não está o suficiente. Você tem que colocar o escuro e breu, você não enxerga nada, não pode ter luzinha, não pode ter nada aceso, porque isso aí vai permitir uma glândula chamada pineal, que vai liberar um hormônio chamado melatonina, que vai fazer você dormir a noite inteira sem precisar acordar de madrugada. Ou seja, a televisão, dormir com a televisão ligada faz mal. Deus me livre. Isso é um absurdo, não? Isso é extremamente prejudicial. Você dormir com a televisão ligada. Por vários motivos. Primeiro que a luz da televisão incomoda essa pineal sua. Mesmo que você esteja com o olho tampado, porque entra pela pele também, não é só pelo olho. E segundo que você vai ter um som competindo com o seu sono. Esse som da televisão. Você tem que desligar, não tenha dúvida. Mas o brasileiro, infelizmente, não sabe fazer isso. É difícil você encontrar uma pessoa, por exemplo, na minha idade, eu tenho 73 anos, que deita, põe a cabeça no travesseiro e acorda no dia seguinte. Não tem negócio de fazer xixi, não tem nada. E acorda sem despertador. Isso exige uma disciplina. Isso é que é importante. Para você ter saúde, você precisa ter uma disciplina, você precisa saber controlar a sua boca, você tem que diminuir drasticamente a quantidade de açúcar e carboidrato que você ingere. Se você for há 10 mil anos atrás, na era paleolítica, os nossos ancestrais, eles não tinham acesso a açúcar, não existia isso. Nós éramos nômades, ficávamos 3, 4 dias em cada lugar, não dava para plantar nem para colher nada, porque não dava tempo, e a gente seguia em frente. A gente vivia, a gente caçava, a gente pescava, a gente vivia de frutos silvestres. Não tinha essa história de açúcar. Quando o açúcar surgiu, ele era só para os ricos. Ele era conhecido com o nome de ouro branco. Era o famoso ouro branco. Era o açúcar. E aí, com o advento da escravidão, popularizou o açúcar no mundo. Porque aí barateou o custo do açúcar. E o açúcar é altamente viciante. Se você colocar um pires de açúcar, um pires de cocaína, um pires de heroína, filmar por 24 horas os camundongos dentro da gaiola para ver onde é que eles ficam, eles passam mais de 50% do tempo no pires do açúcar. Ou seja, o açúcar é mais viciante do que cocaína, é mais viciante do que heroína. Só que a gente não se dá conta disso, porque desde que nós nascemos, nós ingerimos açúcar. O peixe, que nunca saiu da água, Adelô, ele não sabe que ele vive na água. Só o dia que você tirar ele da água que ele vai saber que ele vive na água. Se ele nunca saiu, nunca vai sair da água, ele vai nascer, viver e morrer e não vai saber que ele vive na água. Como nós já nascemos comendo açúcar, a gente não tem consciência do quanto que a gente é viciado. É muito simples. O nosso ouvinte aí da Rádio Som Maior que está nos escutando, é só parar de comer açúcar, parar de comer pão, parar de comer macarrão por 15 dias, para você ver como é que você vai entrar numa síndrome de abstinência. Você vai ficar igual o alcoólatra que parou de beber, é igual o indivíduo que foi tirado a droga dele. Ele entra em abstinência. Então, o açúcar vai te prejudicando, o açúcar te envelhece, o açúcar perturba a sua vida sexual,